Salmos 37 e 38, Salmos de Davi. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenham inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxarão da espada e enteçarão o arco para derribarem o pobre e necessitado e para matarem os de reto caminho, mas a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão, mas os ímpios perecerão e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá, porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Compadece-te sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faz o bem, e terás morada para sempre, porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a desobediência dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala da sabedoria, a sua língua fala do que é reto. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal, mas passou e já não é, e procurei-o, mas não se pôde encontrar. Nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Quanto aos transgressores, serão a um destruídos, e as relíquias dos ímpios todas perecerão, mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia, e o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Pai eterno, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, nesta noite, nós pedimos, Senhor Deus, a permissão para entrarmos na presença santa e gloriosa do Senhor, e nesse momento nos prostramos de joelhos, Senhor Deus,
demonstrando a nossa reverência, o nosso temor, o nosso tremor, porque vamos entrar na presença do Deus Todo-Poderoso, o Deus que é 3 vezes santo. E todos nós que compomos esse maravilhoso e abençoado canal de oração, pedimos essa permissão por intermédio do Senhor Jesus, por intermédio do Senhor Espírito Santo, porque só por eles é que nós podemos chegar à presença do Senhor. O próprio Senhor Jesus nos ensina na palavra, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por ele, só por Jesus, Senhor. Então nós queremos nesse momento demonstrar toda a nossa gratidão diante do Senhor, porque o Senhor nos abençoou ricamente durante todo esse dia, não sentimos falta de nada. O Senhor nos concedeu o pão, nos concedeu a água, as roupas para nos cobrir, o Senhor nos deu o fôlego de vida, o ar para respirarmos, o Senhor nos concedeu a força para muitos de nós nos levantarmos nesta manhã para irmos à luta em busca do pão de cada dia para as nossas mesas, Senhor. Por isso nós temos muito que agradecer ao Senhor e não nos cansamos de fazê-lo, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, é um Deus que nos ama. João vai dizer no seu evangelho, no capítulo 3, versículo 16, porque o Senhor amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós queremos nesse momento, Senhor, interceder por todos os componentes do canal de oração e também por todos os familiares dos componentes desse maravilhoso canal de oração, para pedirmos, Senhor, que o Senhor os visite nesta noite, a cada um deles, Senhor Deus, que o Senhor possa visitar a mente de cada um, porque o Senhor é um Deus que lê as mentes, que sabe todas as coisas. A palavra vai dizer que antes que nós formulemos o pensamento, a palavra, o Senhor já sabe antecipadamente, porque o Senhor tem atributos não comunicáveis, dentre eles o atributo da onisciência, da onipresença e da onipotência. Por isso o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, por isso que o Senhor Jesus é Deus também, por isso que o Senhor Espírito Santo também é Deus. Ó Deus amado, que palavra linda, que palavra maravilhosa que o Senhor nos concede através do livro santo nesta noite, Senhor. Obrigado, Senhor, que o Senhor possa visitar também os enfermos que estão acamados nessa noite, que o Senhor possa repreender os doentes das nossas famílias e também dentre nós do canal de oração, e principalmente, Senhor, aqueles que estão nos leitos dos hospitais nesse momento, sofrendo de enfermidade, Senhor, que o Senhor possa visitar cada um, que o Senhor possa repreender o mal, repreender a doença nessa noite, sarar essas enfermidades do corpo, mas não apenas as enfermidades do corpo, Senhor, mas principalmente a enfermidade da alma, a doença da alma, Senhor Deus, que tem nos apartado e nos afastado da convivência e da comunhão com o Senhor. Ó Deus amado, queremos agradecer por tudo, Senhor, nesta noite, por tudo que fomos abençoados pelo Senhor, e nesse momento todos juntos queremos render graças ao Senhor, dizendo todos nós numa única voz: glória ao Senhor Deus, glória ao Senhor Jesus e glória ao Senhor o Espírito Santo.